Está bem. Então, muito boa tarde a quem está do outro lado. Nós estamos hoje aqui a realizar a aula aberta no âmbito da disciplina de Gestão e Avaliação da Formação, que está inserida na dupla pós-graduação de Gestão Estratégica de Recursos Humanos e de Gestão de Serviços de Economia Social. Antes de poder passar a palavra à Ana Faustino, que é a nossa convidada de hoje, eu quero só recordar, caso tenham questões a colocar à Ana, podem escrevê-las, que depois no final da apresentação dela eu coloco. E portanto, como eu já disse, nós hoje temos aqui a Ana e vamos falar do tema da certificação de GERT, como podem ver aí na apresentação do PowerPoint. Eu convidei a Ana porque, em primeiro lugar, porque é colega de curso e depois porque tem nos últimos 2 anos, não é? Dois anos, trabalha já com a certificação? Sim, ano e meio mais ou menos. Pronto, quase 3. Quase 3. Quase 3, ano e meio. Ano e meio, eu percebi, 2 anos e meio. Não, ainda não, lá chegaremos. Então, a Ana, ela é uma consultora especialista da Bitraining. A Bitraining é uma empresa que, entre outros serviços como a formação, também presta consultoria de apoio ou de elaboração aos processos de certificação para depois serem apresentados à DGERT. E, portanto, a Ana está aqui hoje para nos falar um bocadinho sobre isto e também do trabalho da Bitraining. E, portanto, Ana, o tempo é todo teu. Obrigada, Kátia. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria também agradecer o convite que foi dirigido para estar aqui hoje convosco, a falar-vos sobre a certificação pela DGERT e da nossa experiência na Bitraining no âmbito destes projetos. Portanto, antes de iniciarmos, eu tinha então aqui um pequeno um slide com o meu percurso, aquilo que foi o meu percurso desde que saí da faculdade. Portanto, em 2007 terminei a licenciatura em Ciências da Educação e nesse mesmo ano iniciei o mestrado em Ciências da Educação também, mas na área de especialização de formação de formadores. Em 2008 ingressei no mercado de trabalho, comecei na Marinha como militar, pertencia à classe de técnicos superiores navais, onde desempenhei funções de chefe no desenvolvimento curricular do Gabinete de Tecnologia Educativa da Escola de Tecnologias Navais, portanto, ao longo de 6 anos. Posteriormente, em 2015, iniciei funções na Ordem dos Enfermeiros como técnica de formação durante cerca de 4 anos e então desde outubro de 2019 que estou na Bitraining Consulting, onde integro a equipa de consultoria de gestão da formação, na qual se incluem então os processos de implementação da certificação pela DGERT. Então, por forma a dar-vos a conhecer os requisitos que são necessários para uma entidade formadora obter a certificação pela DGERT, que oportunidades é que esta certificação traz às entidades formadoras, quais os desafios ao longo de todo o processo, pensámos durante esta aula aberta então abordar os pontos que aqui vos apresento. Queríamos só realçar que como nós não somos a própria DGERT, não é? Esta partilha de conhecimento que aqui vamos fazer resulta dos mais de 16 anos que a Bitraining Consulting tem de experiência nesta área e das centenas de projetos que já desenvolvemos, através dos quais já acompanhamos centenas de clientes, desde multinacionais até profissionais individuais. Em termos de serviços na área da certificação, na Bitraining, temos os serviços que vão desde a preparação e da submissão do processo da certificação inicial à DGERT, à realização de auditorias, preparação das auditorias que são efetuadas pela própria DGERT, à reestruturação de procedimentos que decorram depois dos inputs recebidos após a certificação da DGERT,
acompanhamento de entidades com a certificação e que nos solicitam então para fazer este acompanhamento em termos de elaboração de planos de atividades, de balanços, de relatórios, portanto aquilo que acham que é necessário, e em termos de consultoria da gestão da formação, onde assumimos a assessoria na implementação das próprias práticas de gestão da formação da entidade formadora. Então, temos aqui, tal como eu estava a dizer, já trabalhamos com centenas de clientes. Trago-vos aqui hoje alguns dos clientes com quem já trabalhamos. Temos clientes de diversas áreas, portanto, desde seguradoras, agências de viagens, instituições de saúde, entre muitas outras áreas. E também achamos importante trazer-vos aqui hoje os testemunhos de alguns dos nossos clientes. Isto porquê? Porque nada melhor que os nossos clientes para falarem sobre o nosso trabalho. E então, temos clientes que estão connosco, efetivamente, que vêm ter connosco para fazer os processos de certificação inicial, em que nós preparamos todo o processo, elaboramos todo o processo, submetemos o processo e acompanhamos o cliente até obter a certificação. Este processo é elaborado tendo em consideração sempre a realidade da entidade cliente, adaptada àquilo que são os requisitos exigidos pela DGERT. E tentamos também sempre simplificar ao máximo este processo, portanto, descomplicar, simplificar e preparar todo o processo para a entidade cliente. Temos depois entidades que já têm a certificação pela DGERT e após então obterem essa certificação querem continuar a trabalhar connosco e solicitam-nos então o acompanhamento, tal como eu já tinha falado há pouco, em que nos pedem para fazer o plano de atividades, os balanços, portanto trabalhar em serviço, em peças individuais, realizar as próprias auditorias ou até mesmo, não tem que ser necessariamente no serviço de certificação, muitas das vezes estas entidades continuam a trabalhar com a B-Training Consulting até mesmo no âmbito dos outros serviços que a B-Training disponibiliza, na frequência de cursos que temos disponíveis ou na implementação, por exemplo, da plataforma Moodle para a formação à distância, dinamizado pelo nosso, e que é feita através do nosso serviço de consultoria e-learning. Portanto, também temos depois, neste caso, e no âmbito da questão da formação em learning, entidades, e tivemos muito esta questão agora no contexto atual, que temos atualmente devido à questão da pandemia, entidades que tinham formação totalmente presencial e, dada a circunstância da pandemia, tiveram que se adaptar e muitas adaptaram-se para a formação e-learning e então tiveram que reestruturar o seu processo, portanto, tiveram que rever todo o processo de certificação que já tinham enquanto entidade formadora certificada pela DGERT, que na altura, quando submeteram o processo, só tinham formação presencial. Toda a documentação que foi submetida é necessário ser revista e temos então os clientes que vêm ter connosco e que nos pedem então para fazer essa revisão, fazer essa avaliação, porque os recursos humanos também têm que cumprir com alguns critérios que eu vou-vos apresentar também mais à frente. E, mais uma vez, também aqui temos então o nosso serviço de consultoria e e-learning, onde prestam este apoio de implementação, parametrização e customização da plataforma e-learning. Então, e que fatores é que nos seguem para os nossos clientes, para que os nossos clientes nos escolham? Temos 100% de sucesso nos processos que submetemos à certificação, portanto, todos os processos até à data que foram submetidos por nós tiveram o deferimento para a certificação pela DGERT. Já acompanhamos mais de 300 projetos neste âmbito da certificação de DGERT. Temos mais de 16 anos de experiência na área com clientes de diversas áreas. Temos um serviço de chave na mão em que apresentamos, portanto, preparamos todo o processo, tal como eu também já tinha indicado, preparamos todo o processo, submetemos o processo à DGERT e
acompanhamos a entidade até esta entidade obter a certificação. Portanto, pode haver aqui, no meio, entre o processo, algum contacto da DGERT para o pedido de esclarecimento e nós estamos cá para ajudar a entidade nesse pedido de esclarecimento. Portanto, até ao final, até obter a certificação, nós acompanhamos sempre a entidade. Depois, em termos de serviços de auditorias, também já efetuámos mais de 80 auditorias e também já participámos em algumas auditorias realizadas pela DGERT. Também possuímos uma equipa de consultores internos, o que garante a confidencialidade da informação da entidade cliente e a própria segurança na concretização de todo o processo. E que oportunidades, vamos então aqui começar com as oportunidades da certificação de DGERT, que oportunidades é que esta certificação traz às entidades formadoras? Numa fase inicial, portanto, temos aqui logo o reconhecimento da qualidade no mercado da formação profissional, ou seja, os seus procedimentos da entidade formadora, as suas práticas de gestão da formação vão estar de acordo com o referencial de qualidade e, consequentemente, garantem a qualidade da formação que disponibiliza, que a entidade formadora disponibiliza. Tem também a possibilidade de disponibilizar ao mercado um serviço de formação certificado, o qual permite ao cliente contabilizar estas horas de formação no âmbito do Código do Trabalho, portanto as 40 horas de formação do Código do Trabalho. A entidade poderá recorrer então a ter acesso ao financiamento público para formação, sendo programas de financiamento público nacional ou comunitário. Existem setores de atividade em que é necessário, é obrigatório ter certificação pela DGERT para que possam desenvolver formação nessas áreas. Tem também isenção de IVA nos produtos e serviços de formação profissional ao abrigo de isenção, previstas no artigo 9 do CIVA, e adoção de despesas com a formação profissional no IRS. Então, o reconhecimento da DGERT está associado ao contribuinte, ao número de contribuinte da entidade, sendo que este reconhecimento pode ser solicitado tanto por pessoas coletivas como por pessoas individuais. O processo é igual, portanto, a única diferença será numa pessoa coletiva integramos a certidão permanente e numa pessoa individual entregamos o cartão de cidadão, mas tanto pessoas coletivas como pessoas individuais podem solicitar a certificação pela DGERT. E como é que é atribuída esta certificação? Portanto, a certificação é atribuída por áreas de formação. Estas áreas de formação estão definidas na Portaria 256/2005 de 16 de março. Existem várias áreas, portanto, nós trouxemos aqui alguns exemplos, temos aqui o exemplo de 4 áreas, portanto, a 090 corresponde ao desenvolvimento pessoal, a 345 à gestão e administração, 481 ciências informáticas, 861 proteção de pessoas e bens, mas existem muitas outras áreas e nesta portaria depois poderá ser consultada estas áreas e o que está incluído dentro de cada uma das áreas, para podermos definir então que áreas é que a nossa entidade formadora em que áreas é que vai solicitar a certificação pela DGERT. Alerto aqui, então, e realço também esta questão que às vezes somos questionados, certificação é atribuída por áreas de formação, e fazendo aqui um bocadinho a ponto com aquilo que eu falei também no início, eu dou formação presencial e já sou certificada nessa área. Agora quero passar para formação e-learning, tenho que contactar a DGERT, tenho que informar a DGERT. Não, porque lá está, a certificação é por áreas de formação, não por forma de organização da formação. Portanto, o que a entidade tem efetivamente que fazer é ter o processo todo atualizado e em sede de auditoria a DGERT depois fará a verificação dos requisitos e que está a cumprir com todos os requisitos para a forma de organização de e-learning. Então, para a obtenção da certificação, as entidades formadoras têm que cumprir com um conjunto de condições, portanto, de requisitos, que asseguram uma intervenção formativa de qualidade,
Estas condições traduzem-se nos requisitos de certificação que se dividem em dois grandes grupos, portanto, os requisitos prévios e os requisitos de referencial de qualidade. Em termos de requisitos prévios, estas são as condições legais que a entidade tem que cumprir para poder pedir a certificação pela DGERT. E então a entidade tem que ter a sua situação regularizada em matéria de Constituição e não estar suspensa ou interdita de exercer a sua atividade, e tem que ter a sua situação tributária e contributiva regularizada também junto tanto da administração fiscal e da segurança social, respectivamente. Também não podem existir dívidas ao nível dos apoios financeiros, sejam comunitários, nacionais, portanto, os apoios que existiram. Em termos de requisitos do referencial de qualidade, portanto, são as condições mínimas de estruturação da entidade formadora, que vão traduzir a capacidade da entidade e as práticas constantes da mesma para desenvolver a sua atividade formativa. Estes requisitos dividem-se então em três grandes grupos, que são os grupos que vos apresento aqui. Portanto, temos um primeiro que é a estrutura e organização interna, nos quais temos integrados os recursos humanos e os espaços e equipamentos que a entidade tem que ter para poder solicitar a certificação. Temos depois os requisitos de processos no desenvolvimento da formação e os requisitos de resultados e melhoria contínua. Em termos então de recursos humanos, eu vou-vos agora falar um pouco de cada um destes requisitos e vamos iniciar então pela estrutura e organização interna e especificamente pelos recursos humanos. Em termos gerais, a entidade tem que ter um gestor de formação. O gestor de formação é uma figura que tem que estar a tempo inteiro na entidade, portanto, durante todo o período de funcionamento da entidade. Tem que ser detentor de habilitação académica, ou habilitação superior, desculpem, e tem que ter pelo menos 3 anos de funções técnicas em gestão e organização da formação, ou, na ausência desta experiência, formação mínima de 150 horas na área da gestão da formação, área pedagógica. Nós temos, por exemplo, na B-Training, posso já o exemplo de termos clientes que, por vezes, quando não cumprem com este requisito de cumprir com os 3 anos, tanto frequentam a formação necessária. Se tiverem, por exemplo, o curso de formação, o pedagógico inicial de formadores, fazem um curso de gestão da formação de 60 horas para complementar e fazer 150 horas, ou fazer, por exemplo, o nosso Master em Gestão da Formação, que tem as 150 horas e habilita então para o cumprimento do requisito necessário para exercer a função de gestor da formação. Depois, o coordenador pedagógico é uma figura que não tem que estar a tempo inteiro, no entanto, o gestor de formação pode acumular estas duas funções, pode ser gestor da formação e coordenador pedagógico. Pronto, não sendo a mesma pessoa, não é obrigatório que esteja a tempo inteiro na entidade, portanto tem que ter um vínculo à entidade, um contrato de prestação de serviços, tem que ser detentor também de habilitação superior e também ter no mínimo 3 anos de experiência em funções de desenvolvimento de atividades pedagógicas ou as 150 horas na área pedagógica ou em sua substituição, profissionalização no serviço. As entidades têm que também cumprir aqui com a questão de ter atendimento e ter uma pessoa para o atendimento e ter um serviço, uma pessoa ou uma entidade que lhes assegure o serviço de contabilidade. Isto são os requisitos gerais às duas formas de organização presencial e à distância. Em termos de formação presencial, depois temos então os formadores, que têm que ter formação científica ou técnica na área em que vão dinamizar a formação e ter o respectivo CCP ou isenção. Portanto, o formador também deve ter no mínimo 3 anos de experiência na área em que vai dinamizar a formação. Em termos então, da forma de organização à distância,
relativamente aos recursos humanos, a entidade tem que ter um gestor de formação à distância, pode ser o mesmo gestor de formação que está para a formação presencial, desde que cumpra com os requisitos, e ter formadores ou tutores. Os requisitos que estão definidos então para estas figuras têm que ter experiência profissional mínima de 1 ano na área de formação e learning, portanto, ou na ausência desta experiência ter também formação, por exemplo, frequentar um curso de tutor. Aqui o que vos alerto também na questão do curso de tutor é que este curso deve ser direcionado para uma área mais pedagógica e não tecnológica, ok? Não sei se, Kátia, há alguma questão, se posso avançar? Podes, desculpa, estava aqui a ligar o som, podes falar. Obrigada. Vamos então avançar. Em termos de espaços e equipamentos, mais uma vez, quer seja para entidades que dinamizam formação totalmente, dinamizem formação presencial ou formação à distância, têm então que ter um espaço profissional identificado e têm que ter também um espaço. Neste caso, se estivermos a falar de formação dirigida ao público em geral, tem então que ter um espaço com porta aberta e um espaço de atendimento, ou seja, então tem que ter, como já falamos há pouco, o colaborador do atendimento e aqui um espaço para garantir então o atendimento. Em termos de formação presencial, temos então as salas de formação e é necessário também ter instalações sanitárias. Em termos de formação à distância, temos então que ter aqui, chamemos-lhe um equipamento, portanto, uma plataforma LMS, um sistema de gestão de aprendizagem que nos permita efetuar a nossa gestão de aprendizagem. Nós aqui, hoje, eu trago-vos a Moodle, que é uma LMS, é uma plataforma que nós na B-Training utilizamos tanto como entidade formadora e que comercializamos no nosso serviço de consultoria e learning, portanto trabalhamos esta plataforma com os nossos clientes, é que recomendamos e é que parametrizamos e customizamos junto das nossas entidades clientes à imagem daquilo que é a entidade e que a entidade pretende. Então, e o que é que significa ter um sistema de gestão de aprendizagem e o que é que está envolvido numa plataforma LMS? Portanto, a nossa plataforma deve-nos permitir assumir duas perspectivas, que são as que eu vos apresento aqui, portanto, uma perspectiva mais administrativa e uma perspectiva mais pedagógica. Portanto, em termos administrativos, a plataforma deve-nos permitir ter acesso a registros diversos, relatórios de atividades relatórios de atividades para acompanhamento dos formandos e dos formadores, dos tutores ou formadores, bem como estatísticas diversas que nos permitam cumprir com aquilo que são os requisitos definidos pela DGERD. E ao mesmo tempo também temos acesso a dados que nos permitem acompanhar todo o processo pedagógico. Em termos da perspectiva pedagógica, portanto, a plataforma deve nos permitir disponibilizar conteúdos interativos e permitir também efetuar uma tutoria ativa, ou seja, permitir que o tutor consiga interagir com os seus formandos, que consiga comunicar com eles, permitindo então efetuar esta tutoria ativa. Por outro lado, a plataforma deve então também permitir-nos efetuar o controle da evolução da aprendizagem dos nossos formandos no processo formativo. E então que critérios é que nós devemos ter aqui em consideração quando vamos selecionar uma plataforma LMS para implementar a nossa formação à distância na nossa entidade formadora? Temos aqui alguns dos critérios, portanto, nomeadamente a plataforma deve permitir-nos uma flexibilidade didática, deve permitir que consigamos inserir uma série de meios didáticos diferenciados,
Portanto, cada formando aprende de forma diferente, há formandos que gostam mais ou têm mais facilidade em aprender através da leitura, há formandos que aprendem melhor através de vídeos, de imagens, de áudio, portanto, e é importante que a plataforma nos permita disponibilizar toda esta diversidade de recursos e de estímulos aos nossos formandos. Deve-me também permitir, então, que exista aqui, ou que haja a possibilidade de efetuar uma interação síncrona e assíncrona na comunicação, e deve-nos permitir fazer, então, a tal monitorização estatística do desempenho, tanto dos formandos como dos formadores. Ou seja, perceber se os formandos estão a cumprir com a entrega das atividades, quanto tempo é que estão na plataforma, quando é que acedem, a que recurso é que acedem, se o formador está a acompanhar o percurso do formando e está a comunicar com os formandos. Portanto, a plataforma deve nos permitir também fazer esta monitorização. Ao nível de instrumentos de avaliação de aprendizagem, devemos ter também atenção na nossa plataforma que a mesma nos permita disponibilizar este tipo de instrumentos de avaliação, e que também nos permita que o formando, ao efetuar a sua avaliação, tenha um feedback automático, ou até mesmo que o tutor possa fazer um reforço desse feedback. Em termos de avaliação da formação, da avaliação da satisfação da formação, a plataforma também nos deverá permitir que sejam integrados estes cenários na própria plataforma e que o formando possa então responder através da mesma, e posteriormente que a plataforma faça o tratamento estatístico e que tenhamos acesso aos relatórios que são necessários e que podemos então aqui cumprir logo mais alguns requisitos que são exigidos pela DGERT para a certificação. Então, como estamos aqui a apresentar os requisitos da plataforma e a falar-vos da plataforma Moodle, achei que vos deveria apresentar aqui um pequeno vídeo com alguns exemplos de plataformas que na B-Training já foram parametrizadas e customizadas pelo nosso serviço de consultoria e-learning.
deixei-vos aqui então este pequeno vídeo com alguns exemplos de plataformas que já foram parametrizadas e customizadas pela B-Training. Avançando então nos requisitos que são necessários cumprir pelas entidades formadoras para obterem a certificação de GERT. Vamos aqui então passar para os requisitos que estão inseridos no grupo do desenvolvimento da formação. E relativamente a estes requisitos, temos então a planificação e gestão. Dentro da planificação e gestão, temos a entidade formadora tem que, no início do ano, seja ele civil, seja ano letivo, depende de como a entidade tem estruturado a sua atividade formativa, tem que elaborar o seu plano de atividades. Portanto, vai definir a sua estratégia para a atividade formativa desse ano. Portanto, vai definir o que é que vai decidir, o que é que o que é que pretende desenvolver durante esse ano e que recursos é que necessita de alocar, portanto, quais os objetivos pretende também atingir com esses projetos. Associado ao plano de atividades, temos o plano de formação, no qual a nossa entidade formadora vai definir quais os cursos a ministrar ao longo então desse ano, seja ele civil ou letivo. Temos também depois, então, um outro grupo de requisitos que têm que ser cumpridos para solicitar a certificação, que diz respeito às regras de funcionamento da formação. Portanto, aqui o mais conhecido regulamento de funcionamento da formação. Neste regulamento, ou seja, o regulamento, se tivermos formação presencial ou formação e-learning, temos que ter um documento para cada uma das formas de organização, onde vamos definir então as regras de funcionamento da formação, da respectiva forma de organização. Outro requisito que também tem que ser tido em consideração quando da certificação, da pretensão da obtenção da certificação pela DGERT é a questão da contratualização da prestação de serviços, portanto, da formalização, em que é feita através de contratos de formação, quer pelos formandos ou pelas entidades que vão contratar este serviço. Portanto, se houver entidades que vão solicitar a frequência de uma ação de formação para um grupo de colaboradores seus, esse contrato pode ser efetuado apenas com a entidade e não é necessário fazer depois o contrato só com o formando. Temos ainda os procedimentos ou os requisitos associados ao tratamento de reclamações, portanto a entidade formadora tem que fazer evidência de que tem procedimentos definidos para o tratamento de reclamações e que esse tratamento também é feito de acordo com a legislação em vigor. Portanto, se tiver o livro de reclamações, dá resposta às reclamações de acordo com o que está definido na legislação em vigor para a utilização de livro de reclamações. Se receber uma reclamação por outro meio, terá que ter então definido quais são os procedimentos que adota quando recebe a reclamação por outro meio. Temos também que a entidade formadora tem que também cumprir com um outro requisito, que é ter um manual de qualidade. Portanto, neste manual vão ser definidos todos os processos e procedimentos que estão associados à atividade formativa da entidade. Nós, quando preparamos o processo, portanto, estas práticas, estes procedimentos e práticas que estão definidas no manual estão ajustadas à realidade da entidade, okay? Estão ajustadas à realidade da entidade e de acordo com os requisitos que a DGERT nos exige para o cumprimento desses procedimentos. É sempre feito este ajuste com a entidade formadora. Associado ao manual, temos depois também diversos instrumentos, nomeadamente os instrumentos do dossiê técnico-pedagógico. Portanto, também são elaborados, quando somos nós a tratar então do processo, elaborar o processo, elaboramos também os instrumentos e que também têm que cumprir com os requisitos que estão definidos no referencial da DGERT.
Em termos de cursos, quando fazemos então o pedido de certificação pela DGERT, temos que apresentar um curso exemplo para cada área de formação em que estamos a solicitar a certificação e então, em termos de documentação, o que é que nós teremos que apresentar? Temos que apresentar um programa de formação para cada curso. Se for um curso dinamizado na forma de organização presencial, portanto, apresentamos planos de sessão. Se for na forma de organização e-learning, à distância, serão os itinerários pedagógicos. Também aqui, ao nível do, deixar-vos também aqui mais uma indicação, ao nível do nosso serviço de consultoria learning, também ao nível dos cursos, estruturamos e elaboramos cursos para implementar depois através das plataformas de e-learning das nossas entidades clientes e que são elaborados tendo em consideração também os requisitos que são exigidos pela DGERT para depois disponibilizar aos formandos o respectivo curso. Por fim, em termos de requisitos, temos então o grupo que está associado aos requisitos dos resultados e melhoria contínua. Temos aqui, então, em termos de análise de resultados, a entidade, no final do ano, neste caso, mais uma vez, civil ou letivo, terá que realizar o seu balanço de atividades, portanto, no início do ano, elaborou o seu plano de atividades, no final do ano terá que realizar o seu balanço de atividades, onde vai fazer a avaliação daquilo que foi a sua atividade ao longo do ano, portanto, todo o balanço da atividade formativa daquele ano, portanto, tendo em consideração aquilo que foi definido no plano de atividades, o que é que eu concretizei, o que é que eu não concretizei, porque é que não concretizei, portanto, no final do ano teremos que fazer todo este balanço da nossa atividade formativa. Em termos de acompanhamento pós-formação, portanto, a entidade formadora também tem que ter um procedimento de acompanhamento pós-formação. Este procedimento consiste em, alguns meses após o término do curso, entrar em contacto ou com os formandos ou com o responsável da entidade cliente que nos solicitou a formação para os seus colaboradores e perceber qual o impacto que a formação que foi ministrada teve no desempenho das funções do formando, por exemplo. Portanto, perceber qual foi, se aquela formação foi útil ou, para o desempenho das funções. Por último, temos então o requisito que está associado à melhoria contínua, em que é efetuada a autoavaliação do trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano pela entidade formadora e esta autoavaliação é efetuada através de um processo de auditoria. Este processo pode ser um processo, tal como estava a referir, de autoavaliação, ou até podem recorrer efetivamente a uma auditoria feita por uma entidade externa. Portanto, nós na Bitraining também temos clientes que nos solicitam que façamos então esta auditoria para confirmar então que a entidade continua a cumprir com todos os requisitos que são exigidos pela DGERT e que está tudo direitinho, que em caso, por exemplo, de existir uma auditoria então efetuada pela própria DGERT, não há motivo de preocupação porque estão a cumprir com todos os requisitos e está tudo bem. Então, para terminarmos, trazia-vos aqui este último diapositivo, portanto, como é que vamos manter a certificação de DGERT ao apostar na formação à distância. Portanto, em primeiro lugar, e tal também como já tínhamos aqui falado das plataformas, em primeiro lugar devemos selecionar bem a plataforma LMS que vamos utilizar. Portanto, uma plataforma que nos permita cumprir com os vários requisitos da DGERT e que esteja bem parametrizada também. Depois, tal também como eu já tinha referido, terá que ser feita uma revisão de todo o processo de certificação que já teria sido submetido. Portanto, estamos aqui a falar de uma entidade formadora que já foi certificada pela DGERT, na altura só para a forma de organização presencial e que fez, entretanto, evoluir a sua atividade formativa para a formação à distância. Portanto, tem que fazer aqui
uma atualização de todas as suas políticas, dos fluxos de comunicação em todos os intervenientes no processo formativo, e rever toda a documentação, portanto, toda esta documentação que nós estivemos a falar, desde o manual da qualidade, a regulamentos, têm que ser todos revistos para que estejam de acordo com o que é definido pela DGERT e que cumpram, então, os requisitos necessários. Também deve ser tido em consideração nesta questão da formação à distância, então o reforço de competências dos recursos humanos, da equipa de formação, da equipa pedagógica, que vai estar associada à formação à distância. Portanto, os tutores terem a informação, a experiência necessária para efetuarem, dinamizar a informação à distância, portanto, e ter o gestor da formação também. Pronto, isto era aquilo que eu vos trazia aqui para vos apresentar, então, os requisitos, que oportunidades, quais é que são os desafios, portanto, os desafios do processo, ao longo do processo, cumprir com todos os requisitos que são exigidos pela DGERT para que possam obter a certificação DGERT. Não sei se a Cátia ia dizer alguma coisa, porque, entretanto, comigo ficou congelada. Oh, Ana, é um processo muito burocrático, não é? Nós tentamos simplificar ao máximo, Cátia, tal como eu disse. Portanto, há coisas. Estás a ouvir bem agora? Estou a ouvir bem. Estás congelada, mas estou a ouvir bem. Nós, na B-Training, o nosso objetivo é simplificar e descomplicar ao máximo o processo, portanto, para que também seja de fácil implementação na própria entidade, não é? Porque nós já sabemos que as entidades têm muitos processos, é tudo muito burocrático e o nosso objetivo é descomplicar ao máximo, mas temos que cumprir com aquilo que está definido pela DGERT e, portanto, há questões que nós não podemos mesmo contornar, não é? Ficou tudo. Boa tarde, estão-me a ouvir? Deixei de ouvir novamente a Cátia. Estão-me a ouvir? Sim, João, estou a ouvir. Olá, Ana. Olá, queridos alunos. Espero que estejam bem. Eu ia pegar um bocadinho a linha de raciocínio da Cátia. Porque... Eu não sei se alguém tem que colocar a Ana, eu tenho que dar a possibilidade. Então, agora estamos só a ouvir aos cortes, Cátia. Cátia, é melhor sair e voltar a entrar. Eu queria pegar um bocadinho nesta linha que a Cátia estava a falar, que é, enfim, eu já fiz algumas coisas de educação e certificação, que há uns anos, talvez. Este processo da formação da e-learning não podia facilitar um bocadinho mais, uma vez que a tecnologia pode resolver muita coisa. Não dava para... Qual é a sua opinião? Se os requisitos ainda estão muito baseados no presencial e pouco no online? Pronto, aqui era como eu tinha falado, já tínhamos aqui abordado também essa questão que é, se nós escolhermos bem uma plataforma, uma LMS, há muita da informação que nós fazemos no presencial, só sem recurso a uma plataforma, que já está nessa plataforma. Por exemplo, se os questionários já estiverem disponibilizados na plataforma, essa plataforma depois der-nos logo as estatísticas e os relatórios, vai-nos facilitar muito o processo, sim. Claro. Eu não sei se a Cátia saiu a perguntar. Eu também estou com algumas dificuldades. Sim, também estou a ouvi-lo um bocadinho aos cortes, João. Pois. Não sei se algum aluno quer deixar para voltar aqui para fazer alguma pergunta. Sim, esteja à vontade. Não? Ok. E se calhar Estão-me a ouvir bem? Mais ou menos, Cátia. Ainda continuas a ter alguns cortes. Alô? Não. Ok. Eu ia sugerir o seguinte, uma vez que eu estava aqui a ver, nós não temos perguntas vindas do Facebook, se calhar ia fechar a transmissão da aula e continuávamos aqui em sala, Cátia. Sim, por mim.
Sim. Entretanto, se surgir alguma questão, também podem enviar. Mas sim, João, pode. Sim, não, tirávamos só do Sim, do Facebook Facebook. e continuávamos aqui nós. Ok, tudo bem. Ok, eu queria agradecer às pessoas que nos estiveram a ver então, e quando o Luís quiser tirar o streaming, tenho aqui uma pergunta da Teresa. Teresa, não sei se ela, se calhar ela às vezes só consegue por mensagens. Teresa, é que eu vi aqui uma mensagem da Teresa. Isto está complicadíssimo em termos de comunicações. Diz assim. A Teresa está a confusir, professor. Está aqui? Está a confusir. Não, está a conduzir. Pois, ela às vezes apanha. Já sei, está aqui. Quanto dura mais ou menos um processo de educação? Estamos a falar aqui depois de nós submetermos ou... Já está, peço desculpa. Não estava a conseguir passar aqui para a conversa. Já fiz a pergunta. Pois, aí é de facto a grande dúvida, porque uma coisa é claramente o processo pós-construção de todo o modelo de formação, não é? Todas as dimensões, e o processo de submissão à DGERT, algumas eventuais revisões, etc. Isso normalmente nos admitir que temos o processo feito e vamos ver. É assim, em termos de preparação do processo, nós na B-Training temos 3 prazos definidos. Portanto, a entidade formadora que vem ter connosco, temos a 30 dias, a 60 ou a 90 dias. Isso depois vai depender daquilo que a entidade escolher. Em termos de, depois da submissão da DGERT, são 90 dias úteis após o pagamento das taxas que são devidas à DGERT. Portanto, o prazo máximo, a gente pode-se pronunciar menos tempo, mas o prazo máximo são os 90 dias úteis a contar do pagamento das taxas. A minha questão era mais no sentido, peço desculpa de interromper, a preparação de um processo de acreditação ou de certificação à DGERT, mais ou menos dura quanto tempo? Não sei se... Pronto, se é inicial, se calhar demora mais tempo, porque tem que se fazer os documentos todos. Se é uma renovação, se calhar, calculo eu, demora menos tempo. Temos as duas hipóteses, a certificação inicial ou um alargamento das áreas. Portanto, a certificação inicial, sim, demora mais tempo, o alargamento das áreas. Portanto, uma entidade, depois de estar certificada em algumas áreas, pode solicitar mais tarde o alargamento para outras áreas. Portanto, pode fazê-lo. E esse alargamento, sim, é um processo mais simples, mais curto, porque temos que entregar muito menos documentação à DGERT. Não vamos fazer todo o processo novamente. Pronto. E era o que eu estava a dizer, Teresa. Aqui depende, nós temos entre a recolha de documentação, porque nós, no caso da B-Training, portanto, a entidade tem que nos fazer chegar toda a documentação necessária para nós trabalharmos o processo. Portanto, entre a recolha da documentação e preparação do processo, nós temos 3 prazos definidos. Portanto, se a entidade pretender, temos a 30 dias, para fazer entrega a 30 dias, para fazer a 60 ou a 90 dias. Ok, pensei que demorasse mais tempo. Não. Depende daquilo que a entidade pretender. Portanto, se quiser que seja só entregue a 90 dias, é ao fim dos 90 dias. Se quiser que seja a 30 dias, nós também fazemos o processo para ser entregue a 30 dias. Depois, acresce depois a este tempo os 90 dias úteis da DGERT. Se a entidade, imaginemos, se nos adjudicar um processo a 90 dias, tem que contar com os 90 dias, dos nossos 90 dias, mais os 90 dias da DGERT. E o processo de certificação dura mais ou menos quanto tempo? Qual é a validade? O processo não tem uma validade definida. Não, desculpa, a certificação dura quanto tempo? Não, a certificação não tem validade. Portanto, a certificação... É vitalício. Mais ou menos.
é feita a certificação inicial, ok? E depois a DGERT, ao longo do tempo, vai fazer auditorias de manutenção. E nessas auditorias, portanto, se confirmar que os requisitos estão a ser todos cumpridos, mantém-se a certificação. Se existirem, se a DGERT entender que não estão a ser cumpridos os requisitos, a certificação poderá ser revogada. Mas pronto, isso será através da auditoria da DGERT. Muito bem. Posso colocar mais uma questão, se quiser. Mas só, não sei se mais algum colega quer colocar alguma questão. Estejam à vontade. Estava aqui a tentar perceber se a Cátia conseguia voltar ou não, parece que não está fácil. Sim? Eu vi a Cátia temporariamente a mexer-se, não sei se... Não, isto está de facto uma ligação terrível. Luís, eu não sei se me estás a ouvir ou não. Podias tirar. Sim, estou a ouvir. Tirar a transmissão. Já tiraste, não já? Já tirei. Ok. Obrigado. Certo. Eu tenho uma dúvida provocadora. Não, porque, assim, eu não tenho a certeza que foram 2, foram 3 empresas que eu já certifiquei e já submeti prestação no passado já. E eu às vezes fico com a dúvida de uma coisa. Isto é mesmo uma pergunta provocatória. Se a norma está mais... A sensação que eu tenho é que a norma está mais focada no processo do conteúdo. Tons fortes, João. É a sensação que eu tenho. Sim. É que a norma está mais focada no processo e no como fazemos. Sim. Do que aquilo que fazemos. Mais focada na qualidade do processo do que na qualidade do conteúdo. Eu diria que nos dois. É? Sim, porque lá está, nós temos que, o processo tem que temos que cumprir com aqueles requisitos, mas ao cumprir com aqueles requisitos estamos a ter o reconhecimento da qualidade da nossa atividade, não é? Portanto, por exemplo, em termos de recursos humanos, eu tenho que cumprir com os requisitos que estão estipulados para os recursos humanos, porque são os recursos humanos também que nos vão garantir a qualidade da formação que nós vamos dinamizar. Certo. Estamos de acordo. Eu avisei que a pergunta era provocatória. mas acho que é uma sensação, e no limite até espero estar errado. É um bocadinho a ideia de que avaliamos mais o processo do que mesmo o conteúdo programático, aquilo que passamos. E acho que aí a norma é a sensação que me fica. Peca um bocadinho, não vai tão longe nesse aspecto. Deixa de ouvir o João agora. Isto está terrível, está muito terrível. Estava a dizer que a sensação é que a norma não avalia muito o conteúdo programático mesmo daquilo que nós damos como formação. Mas é uma opinião minha. Sim, mas a norma, pronto, em termos de conteúdo programático, o que vai ver é o que se está definido nos programas e nos planos de sessão que são submetidos, e se estão bem elaborados, pronto, e depois em termos técnicos, a DGERT não vai fazer essa avaliação, não é? Pois. Ok. Em termos técnicos, estamos a falar aqui da área específica, não é? Sim, claro. Isabel, força, a ver se você consegue falar como deve ser, que eu não consigo, a professora também não. Eu falar como deve ser consigo sempre. Vocês podem não me ouvir. Que é esse o problema, nós estamos a ouvir tudo à sua volta, menos o professor, quase. Espera aí. Muito barulho de fundo. Então, é assim, uma questão que eu tinha para pôr, já acabou por responder também à Teresa, que era a questão de se a certificação tinha alguma validade e se tinha que ser revalidada ao longo dos anos, já respondeu que não.
a não ser efetivamente que quando então há as auditorias se perca a certificação. E depois como é que se processa em termos de custos, ou seja, a certificação tem um custo, não é? Inicial, além do vosso trabalho aqui de consultoria. Sim, Estou a falar sim, mesmo sim. só do custo de certificação, que nem sei se é muito, se é pouco, não Uhum. sei se pode adiantar algum valor, ou se esses valores variam consoante o tipo de entidade que a pede, o número de áreas que quer certificar. Estamos a falar em termos de taxas da DGERT. Sim. Certo? Pronto, em termos de taxas da DGERT, num processo de certificação inicial, as 3 primeiras áreas de formação, portanto, nós vamos submeter o nosso primeiro processo de certificação, podemos submeter até 3 áreas que está incluído nessa taxa, que são 500 euros. Podemos submeter mais áreas logo nesse processo inicial, mas por cada área que submetermos a mais para além das 3, são 150 euros mais por cada área. Portanto, mais tarde, se viermos a fazer, fizemos o nosso processo inicial de certificação, pagámos os 500 euros, mais tarde quer fazer um alargamento, também só vou pagar o respectivo valor dos 150 euros do número de áreas que submeter, portanto, do pedido das áreas que vou fazer o pedido de alargamento. Ok. E no caso dessa certificação, entretanto, ser, por exemplo, revogada, para se voltar a pedir a certificação, vai-se pagar, se calhar, o processo como sendo inicial, não é? Não tenho aqui agora essa informação. Portanto, a auditoria, posso adiantar que a auditoria, mas também não tenho de cor agora aqui a taxa, mas a auditoria sim, também é paga. Portanto, a DGERT, peço desculpa, entra em contato com a entidade formadora para informar que vão ser auditados e têm que fazer um pagamento dessa taxa. Pronto. O resto eu agora não tenho aqui presente, mas também posso ter essa informação e depois faço chegar à Cátia e ela faz-vos chegar, não tem qualquer problema. 750 euros. Nós temos que pagar para ser auditados, correndo o risco de nos revogarem a certificação. Mais vale dizer logo que não queremos ser auditados. Não, porque podem manter a certificação, não podem partir do princípio que a certificação vai ser revogada. Não, mas é estranho, quer dizer, pronto, ok, há fiscalização, mas a fiscalização não nos devia custar dinheiro, quer dizer, já irá ter custos no caso de correr mal, não é? Já é um risco. Ana, só fugir daqui um bocadinho. Agora estou a ouvir várias pessoas ao mesmo tempo. Não, mas eu vai, ainda há bocado estava numa sala, estão ali pessoas sem máscara, estava a passar. Eu fui para falar aqui na estado de ser normal e esqueci-me de pôr outra vez. Fugindo um bocadinho à questão da certificação, uma questão que te coloco: uma empresa pode ser auditada quantas vezes durante a sua existência, diria assim? Isso depende do número de anos que a entidade tiver, depende da regularidade com que a DGERT faça as auditorias, portanto isso não há um número definido. Eu vou-te colocar uma questão, que é, tu disseste aí, acho que foi logo no início, que a DGERT certifica entidades ou então pessoas, não é? Individuais. O processo nesses casos das pessoas individuais é diferente das entidades? Não, é exatamente igual. A única diferença é, em vez de entregarmos, nas entidades entregamos a certidão permanente e para as pessoas individuais vamos entregar o cartão de cidadão. Então, mas a pessoa tem que ter um espaço, por exemplo, também? Pode ser uma cedência de espaço. Ok. Não pode ter um espaço próprio, pode ter um espaço em que a pessoa que está no espaço faça cedência desse espaço. E essa pessoa pode ser uma pessoa individual? Tem que ser mesmo uma pessoa individual? Como assim? Espera. Estás-me a falar esta questão pelo seguinte: por causa dos recursos humanos que são necessários para a certificação da DGERT, né? Temos que ter um coordenador, um gestor, formadores. No caso do individual, como é que funciona esse sistema dos recursos humanos? São os mesmos recursos humanos, tem que ter um gestor de formação, tem que ter um coordenador pedagógico, pode ser essa pessoa que está a pedir certificação ou não, por exemplo, tem que ter formadores para as áreas em que pretende ter a certificação, tem que cumprir
os recursos humanos na mesma. Ok, Portanto, é como digo, o processo é exatamente igual, a diferença só é esta pequena diferença em termos de documentação. ok. Não sei se mais alguém tem alguma questão. A Teresa, podes falar. Eu tenho uma questão. Em relação a isso que a Cátia referiu, reforçando aqui a questão, para ficar mais claro, eu não sei se ficou para os colegas, para mim não ficou e por isso vou colocar a questão. Imagine-se que eu sou formadora, não é? Numa determinada área e quero pedir essa certificação. Sim. Eu posso acumular essas funções. Eu própria ser o formador, o gestor e o coordenador. Não, o gestor de formação, por norma, não pode dar formação, ok? Pronto, era isso que eu queria clarificar. Sim, se for de forma muito pontual, ou por exemplo, se for em pós-laboral ou em fim de semana, conseguimos por vezes que o gestor consiga ser formador também, ok? Por norma, o que está definido, o gestor de formação, como tem que estar a tempo inteiro, portanto, aqui falamos a tempo inteiro, estamos a falar do tempo, do horário de funcionamento da entidade, chamemos-lhe entidade, portanto, a pessoa individual passa a ser considerada como uma entidade formadora e, portanto, o gestor tem que estar dedicado 100% à função. Pode haver, tal como eu estou a dizer, se for de forma pontual, estamos aqui a falar em horário laboral, mas se de forma pontual poderá ser formador. Ou então mantém-se como formador e tem alguém que assegura estas funções de gestor ou de coordenador pedagógico. Portanto, no mínimo terá que haver sempre 2 pessoas alocadas a esse processo de certificação individual, certo? Sim. Teresa, tu podes ser uma empresária em nome individual e eu percebi, eu só queria, eu queria só outros. clarificar porque o tema até me interessa isso, né? e eu em tempos até contactei uma entidade e eles não foram muito claros sobre isso e eu fiquei com a ideia que não, porque disseram-me, certificam-se entidades, não se certificam pessoas. Não, pronto, neste caso pessoas individuais, sim. Pois, e eu tinha essa ideia e o meu objetivo era pronto, fazer isso na minha área de formação e outras áreas e poder até prestar esse serviço para entidades que não eram certificadas, garantindo que pelo menos aquela área de formação fosse certificada, certo? Peço desculpa, não? Teresa, pode só repetir, peço desculpa, que eu entretanto perdi-me aqui um bocadinho. Peço desculpa. Imagine uma situação em que há muitas entidades formadoras que não são certificadas, não é? Sim. E que até poderia haver uma prestação de serviço ou uma parceria com pessoas individuais ou singulares que teriam elas próprias a certificação e que garantiriam a certificação em determinadas áreas. Ou não? Mas aí a certificação é garantida pela pessoa, não é pela entidade, porque a outra entidade... Eu sei, a entidade seria um intermediário. Seria um intermediário. Vai emitir os certificados... É a pessoa. Será a pessoa que está certificada. Portanto, esta questão, depois de obterem a certificação, as entidades formadoras passam a ter que emitir certificados pela plataforma SIGO. Independente desta questão, não significa que a entidade, se achar que deve ter um outro tipo de certificado que não o tenha, mas pronto, tem que emitir certificados na plataforma SIGO e esses certificados, esse acesso à plataforma SIGO está atribuído à entidade que é certificada. Até porque um dos documentos que tem que ser enviado para a SIGO quando se pedem os acessos é o próprio certificado ou o ofício a confirmar a certificação da entidade. Muito bem, obrigada pelo esclarecimento. Se precisar de alguma coisa, entre em contato connosco, nós ajudamos no que pudermos. Mas isso é consultoria não, já só está se for a fazer assim, negócio. Off the record pode ser. Obrigada pela disponibilidade. Nada, obrigada eu. Mais alguém tem questões para a Ana? Não? Pronto. Ana, olha, obrigada. De coração, já sabes. Eu é que agradeço a presença de todas e mais uma vez o convite. Portanto, já sabem, se precisarem de alguma coisa, têm aqui os contactos. Eu, entretanto, vou-te enviar então a apresentação para poderes disponibilizar. Têm aqui os nossos contactos, sigam-nos nas nossas redes sociais e pronto, se precisarem de alguma coisa,
Estejam à vontade. Faz desconto aos Obrigada. alunos da Faz pós-graduação. desconto. Queremos saber que nós temos aqui muitas entidades. Já não temos cartão de estudante que dá desconto. Está desconto, não é? Cartão de estudante Na já não dá. consultoria. Ok, muito obrigada então. Ana, obrigada. E nós vemos-nos já no Teams, está bem? Até já. Então vá, obrigada e uma boa tarde a Beijinho, Ana, todos. obrigada. Beijinho. Obrigada. Boa tarde.